E aí pessoal, aqui é Gaia, vamos continuar com nossos vídeos de mutantes e malfeitores. Hoje vamos falar finalmente de combate, ou especificar o combate, porque vocês já sabem as regras básicas do jogo, agora é só saber as especificidades de combate. E, como sempre, vocês podem ver na descrição do vídeo o link para o grupo do Discord, para quem quiser jogar, fazer parte de jogo de Mutantes e Malfeitores. Vocês também podem entrar no grupo do Facebook, que é Mutantes e Malfeitores Brasil, onde tem vários materiais lá. Então, continuando, no último capítulo nós tínhamos falado sobre conflitos em geral, na verdade nem os testes, coisas mais sobre os desafios de ambiente, etc. Hoje vamos falar especificamente sobre conflitos e entre os conflitos entra um combate. Conflito se dá quando dois ou mais personagens enfrentam um ao outro, normalmente em uma luta. É a definição clássica de combate. Os testes de ataque em mutantes malfeitores são como os testes normais em todo o sistema, não só o mutantes malfeitores, como também o sistema D20. Você rola um D20, você soma seu bônus de ataque contra a classe de defesa. A classe de defesa normalmente você utiliza o teste de rotina, que é 10 mais o valor da defesa do cara. Então, se o cara vai se defender com esquiva, você bota 10 mais esquiva. Se o cara vai se defender com aparar, você bota 10 mais aparar. Quais são as regras gerais em combate com mutantes malfeitores? Você tem dois tipos de ataque, de forma geral. Você tem ataques próximos, feitos com o atributo luta, com a habilidade luta, mais perícias de combate próximos. E você tem os ataques distantes, feitos com o atributo, com a habilidade destreza, mais perícias de ataque à distância. Você rola um D20 mais os bônus relevantes a isso, que é o atributo, a habilidade, mais a perícia. Então, se você tem luta 4 e combate desarmado 6, você tem um total de mais 10 de ataque. Você vai rolar um D20 mais 10. Isso você compara com a defesa ativa do personagem. Tem duas defesas ativas. A esquiva, que é para se defender de ataques à distância, e o aparar, que é para se defender de ataques próximos. Então, se você receber um ataque com luta, você vai se defender com aparar. Se você receber um ataque com destreza, você vai se defender com esquivar. Simples assim, direto dessa forma. A defesa normalmente é 10 mais o valor da defesa do personagem, que é um teste de rotina. Você pode rolar o teste de rotina, o teste se você quiser, você pode, mas isso vai deixar o jogo lento pra caramba. Não faça isso na maioria das mesas, a menos que você queira, mas de forma geral não é preciso rolar o teste de defesa. Você apenas pega o valor de rotina, 10 mais o valor de defesa. Acerto crítico. Quando você rola um 20 natural, você consegue um sucesso automático. Isso aí é um 20 natural. Porém, é possível que você tenha um crítico diferenciado. O que isso quer dizer? Uma margem de crítico aumentada. Para quem conhece D20, para quem conhece D&D terceira edição, Pathfinder e todos os sistemas de variantes disso, é a mesma coisa. Você tem um efeito de dano crítico, quando você consegue um 20, mas você pode aumentar a margem de crítico. Especialmente com crítico aprimorado, por exemplo, se tem crítico aprimorado 3, sua margem de crítico é 20, reduz em 3. Vai para 19, 1, 2, 3, vai para 17. 1, 19, 2, 18, 3, 17. Então se rolar 17 ou mais, você consegue um acerto crítico, uma margem, um efeito crítico. Lembrando que a mesma regra para o sistema D20. Se só o 20 natural é um sucesso automático. Então, se você consegue, por exemplo, se você tem uma margem de crítico 18 ou mais, se você tirar 19, você conseguiu um acerto crítico. Porém, você não conseguiu um acerto automático. Então você ainda pode falhar um teste rolando um acerto crítico com 19, caso sua margem de ameaça seja aumentada. Ok? Isso aí são regras gerais do sistema D20. Então nós já vimos aqui como são os testes de ataque. Você tem ataque corpo a corpo, você ataca à distância. Quando você acerta um ataque, aí você causa um efeito. O que é um efeito? O efeito é aquilo que você quer causar quando você faz um ataque. Você pode fazer um efeito que seja um efeito de condicional, que cause uma condição no alvo, uma aflição. Você pode causar um dano no alvo. Então, dano. Dano ele é um teste da seguinte forma. Toda vez que você causa um efeito em mutantes malfeitores, o cara tem direito a um teste de salvamento. Isso é diferente da maioria dos sistemas D20. Normalmente, quando você acerta um ataque, você tem direito a rolar o teste de efeito, que normalmente é um dano. Normalmente... a câmera está estranha? Pronto, agora melhorou.
A câmera tava para cima. Então, quando você acerta um teste de efeito em Mutantes e Malfeitores, é um pouco diferente dos testes de, normalmente, sistemas D20. Quando você acerta um ataque em D&D, o que acontece? Você rola o dano. Em Mutantes e Malfeitores é um pouco diferente. Quando você acerta um ataque, o alvo atacado tem direito a um teste de salvamento. O salvamento normalmente é feito com as perícias passivas, com as defesas passivas. Quais são as defesas passivas? Resistência, que é a defesa física do cara. Você tem a fortitude, que é a defesa biológica do cara. Você tem vontade, que é a defesa mental do cara. São as 3 defesas passivas. E aí o cara tem direito a fazer um teste. Não é um teste de rotina, não é um teste passivo. Não é um teste de rotina. O cara rola um D20 mais o bônus do salvamento dele contra a dificuldade que é o efeito. A dificuldade é normalmente o efeito mais 10. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um ataque atordoante do cara. Sua aflição é 8. A dificuldade dele para resistir é 18. Ele vai rolar um D20 mais fortitude ou um D20 mais vontade para resistir à sua aflição. Você está tentando controlar a mente do cara. Você vai rolar um D20. Primeiro você vai tentar fazer o teste de ataque. Se você for bem sucedido, o cara vai rolar um D20 mais a vontade dele contra o valor de rotina do seu efeito, que é normalmente 10 mais seu nível de efeito. Ok? Essas são as regras gerais. Como é regra de dano em Mutantes e Malfeitores? Mutantes e Malfeitores você soma 15 mais o valor de resistência, o valor de dano, do defeito. Então, se seu dano for 8, a dificuldade do teste é 23, que é 15 mais 8. É 15, viu, galera? Não é 10, é 15. E aí, o cara vai fazer o teste de resistência contra o dano que ele recebeu, a dificuldade do dano. Então, se ele recebeu dano 12, a dificuldade é 27. Aí ele tem resistência 9. Ele rola 11. 11 mais 9 é 20. 20 contra 27, ele teve quantos graus de falha? 2. Ele teve 1 por ter falhado, mais 1 por ter falhado por 5. Se ele tivesse falhado por 10 ou mais, ele teria 2 graus de falha. Por aí vai. O que acontece é, todo dano em Mutantes e Malfeitores funciona como um efeito condicional. Você coloca uma condição negativa no cara. Ok? Que nem aflição. Então, o teste de dano, com uma falha, o cara sofre um machucado. No livro, como está escrito, é muito ruinzinho. É uma coisa assim que é criticado do Mutantes e Malfeitores terceira edição, que na segunda edição existe uma coisa chamada machucado. Na terceira edição eles tiraram isso e ficou muito confuso. Basicamente, o cara recebe um machucado. Toda vez que você falha um teste de resistência, você recebe um machucado. O que é um machucado? É -1 nos testes de salvamento contra dano. Ok? Sempre que você falhou, você ganha um machucado. Sempre que você falha, você ganha um machucado. Sempre. Além do machucado, o cara pode receber outras coisas. Caso ele falhe por 2 graus, ele fica tonto até o próximo turno. Um personagem tonto não pode fazer testes de... não recebe a ação de movimento no seu turno. Caso ele falhe por 3 graus, ele recebe -1 nos salvamentos, como sempre, e está abatido. Caso um alvo receba 2 abatimentos, ele é considerado incapacitado. Ele continua abatido, mas ele ganha também incapacitado. E por fim, caso ele falhe por 4 graus, ele recebe incapacitado. Repare que se o cara falhar por 4 graus, ele não recebe o -1 por machucado. Ok? Então o que acontece? Vamos supor que você faça um teste de resistência e recebeu dano 27, você faz um teste de resistência e rolou 19. Você vai falhar por 2 graus. Você vai receber -1, você vai receber um machucado e vai também ficar tonto até o próximo turno. Vamos supor que você rolou 15, você falhou por 3 graus. Aí, se você falhou por 3 graus, você está abatido e recebe -1 de machucado. No próximo turno, se você fizer o teste, você vai receber -1 no teste, porque você está machucado. E você irá também
continuar tendo que ver quais são os efeitos negativos. Se receber 2 abatidos, você vai continuar com o abatido e vai ganhar o incapacitado. Ok? Os machucados são cumulativos. Então, se você recebeu 4 machucados, você vai ter menos 4 nos testes de resistência. Ok? Tudo certinho? É assim que funciona dano e, de forma geral, combate em mutantes malfeitores. Força e dano é como a gente já falou. Você soma sua força ao bônus de dano por força. Então, se você tem uma arma que dá mais 3 de bônus de dano de força, e sua força é 4, você vai ter dano 7. Lembrando, o dano 7 você tem que somar 15 para determinar a classe de dificuldade. Ok? Detalhes com relação a crítico. Num crítico, você pode aumentar o efeito, ganhando mais 5 no efeito causado, seja ele uma aflição, seja ele dano. Você pode dar um efeito adicional, você pode dar um efeito alternativo. Danificando objetos normalmente eles não recebem, eles não se curam normalmente. Objetos eles têm uma resistência dependendo do material. Está aqui a base do material. Você aumenta essa resistência considerando a espessura do objeto. A graduação de resistência de alguns materiais é comum representada, a graduação listada aqui. 50 cm de ferro tem resistência 10. Isso é parte de 50 cm. Você pode ir dobrando na tabela de medidas universal para ver quanto que aumenta a resistência por dobramento do valor. Lembrando que dispositivos eles têm um valor de resistência igual a 1/5 do custo em pontos. Então, um dispositivo com 50 pontos ele vai ter a resistência 10, que é 10 vezes 5. Ele vai ter uma resistência de material 10, ok? Continuando aqui. Esse aqui são as regras comuns de combate. Vamos agora falar sobre coisas mais específicas. Percepção e efeitos em área. Efeitos de percepção de área não existem em testes de ataque. Isso é importante. Ok? Isso é importante. Caso você tenha um ataque que a distância de alcance seja percepção, o acerto do ataque é automático. Porém, por não ter testes de acerto, ele não pode sofrer efeito de crítico e você não pode utilizar uma manobra nele. Normalmente você pode aplicar uma manobra que reduz a chance de acerto e aumenta o efeito. Efeitos de percepção não funcionam assim. O nível dele é igual ao nível do efeito. Então, se você tem um controle mental que o alcance é percepção, ele é uma aflição de nível 10, o efeito dele é 10. Você não pode aumentar, você não pode reduzir, você não pode conseguir um crítico. Ele vai sempre acertar automaticamente, mas ele vai ter essa penalidade, que você não vai poder modular o ataque. Ok? Efeitos em área são semelhantes. Você não faz um ataque com o efeito em área, mas o alvo tem direito a um teste de esquiva para reduzir a graduação do seu dano em área, do seu efeito em área pela metade. Ok? Você reduz o efeito em área pela metade. Isso aí é com relação à área. Então, se você tem um ataque em área com efeito 8, o acerto é automático, mas o cara tem um teste de esquiva para reduzir esse seu 8 para 4. Então, ele vai fazer primeiro um teste de esquiva. Se ele for bem sucedido, o efeito de dano, o efeito de aflição da área vai para 4. Se ele falhar, ele vai fazer um teste normal contra o efeito 8. Para atacar um alvo, você deve primeiro saber onde mirar seu ataque. Isso é para quem está invisível, para quem está em camuflagem. Caso você possa perceber alguma coisa com o sentido acurado, como visão, você pode mirar essa coisa com um ataque. Caso não possa perceber, então ele tem camuflagem contra você. Camuflagem parcial. Caso ele esteja mais ou menos, você não é capaz de perceber o alvo com clareza, isso inclui condições com pouca luminosidade, folhagem, blá blá blá, você tem menos 2 no teste de ataque. Caso tenha camuflagem total, você não é capaz de perceber o alvo, você só sabe mais ou menos a área onde o cara está, você tem menos 5 no teste de ataque. Se você não tiver nenhuma noção de onde o cara esteja, você erra automaticamente, a menos que o mestre faça um outro teste ou coisa do gênero. Cobertura. Só tem cobertura parcial ou total. O nome é ruim, porque cobertura total não é cobertura total. Quando você pensa cobertura total, você imagina que o cara está totalmente coberto. Não é assim. Cobertura parcial é 50%, cobertura total é 75%. 3/4.
ou mais do alvo atrás de cobertura. Recebe menos 5 no teste de ataque ou menos 2 para parcial. Um alvo atrás de uma cobertura completa, você tem que tentar quebrar a cobertura, atravessar a cobertura para atingir o alvo. Capangas, regra para capanga. Capanga não pode rolar acertos críticos contra não capangas. Capangas não podem realizar testes de ataques contra capangas como teste de rotina. Não podem. Caso um capanga falhe em um teste de salvamento, sofre o pior grau de efeito. Então, se ele recebe dano, ele fica imediatamente incapacitado. Se ele recebe uma aflição, ele recebe o pior grau da aflição. Então é importante perceber, capangas são muito mais fracos. Por isso que o poder de invocação, você tem que tomar cuidado caso você deixe que as criaturas invocadas sejam heróicas, porque elas vão ser muito poderosas. Defesa, já falamos, a classe de defesa é igual a defesa mais 10, para utilizar o valor de rotina da defesa. Você pode rolar? Você pode, vai tornar o jogo mais lento. Vulnerável e indefeso. Um alvo vulnerável tem metade do seu valor de defesa. Então alguém, metade arredondada para cima. Alguém com 11 vai para 6, alguém com 9 de esquiva vai para 5. Personagem de defesa tem as defesas ativas reduzidas para 0, que significa que o cara só tem a base 10 para ser atingido. Resistência, nós já falamos, teste de resistência, um D20 mais a graduação. Efeitos de andamento, alguns efeitos não são resistidos apenas uma vez, mas múltiplas vezes. Os últimos testes de salvamento representam quão rápido o alvo é capaz de se livrar do efeito. Normalmente, efeitos em andamento, você tem direito a um teste de resistência de salvamento no final do turno. Vamos agora ver as ações, ok? Teste de salvamento. Que falha contra um ataque impõe uma condição, blá blá blá. Algumas condições permitem ter salvamento no final do turno. Ações: agarrar. Teste de agarramento, você faz um teste de ataque. Caso o alvo acerte, você faz um teste de força ou contra a graduação de um efeito de agarrar, usando o melhor entre sua força ou esquiva. Ok? O cara vai fazer um teste de salvamento contra a sua força, tomando o valor da força dele ou da esquiva. Isso aí é um teste de agarrar. Um alvo agarrado, ele fica imóvel, caso você tenha 1 grau de sucesso, imóvel e vulnerável, com 2 graus de sucesso ele fica indefeso, imóvel e prejudicado. Vejam, lembrem-se de ver os efeitos, as condições, nas condições gerais do primeiro capítulo. Basicamente, imóvel o cara não pode se mover e vulnerável ele tem metade das defesas. Indefesa ele não pode se defender, imóvel ele não pode se mover e prejudicado ele recebe menos 2 em todos os testes normais. Quando você estiver agarrando o alvo, você está impedido e vulnerável, ok? Enquanto você estiver agarrando o oponente. Você pode arrastar um alvo restrito ou amarrado. O cara pode fazer um teste de salvamento de força para tentar não ser agarrado por você, para não ser movido por você. Você pode encerrar o agarramento com uma ação livre. Ajudar, você faz um teste de ataque contra CD10. Caso você consiga um sucesso, você dá mais 2 de bônus para um aliado. Caso você consiga 3 ou mais graus de sucesso, caso você role 20 ou mais, você dá mais 5 de bônus para um aliado. Seja na defesa, seja em um teste de ataque. Você pode atacar com uma ação padrão, você pode atrasar a sua ação para até um oponente dizer o que ele vai fazer, alguma coisa ou não. Você pode comandar um capanga ou uma criatura invocada com uma ação de movimento. Você pode fazer um teste de carga. Carga é uma ação padrão, que você se move a toda a sua graduação de velocidade. Você tem menos 2 no seu teste de ataque, mas no final do seu movimento você pode atacar o oponente. Então você pode combinar uma ação de movimento com uma ação de carga, permitindo que você ande o dobro num turno do que você normalmente poderia andar. Em vez de atacar, você pode usar a ação de defender-se, o que faz com que você rola um teste de ataque para todos os ataques. Normalmente você usa só o valor base. E caso você role um valor menor do que 10, você considera como se fosse 10. Ok? Derrubar. Você pode derrubar o oponente, teste de ataque corpo a corpo contra o aparato do oponente, com uma penalidade de menos 2, caso seja bem sucedido, o cara pode fazer um teste de oposto de acrobacia ou atletismo contra a acrobacia ou atletismo do seu oponente. Caso seja bem sucedido, o alvo ele é derrubado, ele tem penalidade quando derrubado, que eu acho que é menos 5. De cabeça não estou lembrando assim agora, mas tem lá nos efeitos, dentro dos efeitos gerais.
Você pode desarmar um item do alvo, fazer um teste com penalidade de -2. Caso esteja tentando desarmar com ataque à distância, -5. Caso você vença, tem um teste resistido do nível do dano do seu ataque contra a força do oponente. Caso seja bem sucedido, o cara solta o objeto. Escapar é para caso você faça a sua ação de movimento para tentar escapar de um agarramento. Teste de atletismo acrobacia contra o teste de rotina de força do oponente. Alguns mestres permitem teste de atletismo do oponente, que faz até mais sentido do que só o teste puro de força. Jogar-se no chão com uma ação livre, que aí você ganha um bônus de esquiva contra ataques à distância, mas você vai receber penalidade nos testes normais para tentar atacar alguém quando você estiver no chão. Levantar-se é uma ação de movimento, você pode tentar se levantar sem gastar seu movimento com um teste de acrobacia CD20, ou caso você tenha a vantagem de pé, você se levanta automaticamente. Mirar, você pode perder um turno mirando, você ganha um bônus de circunstância de +5, +2, caso seja uma distância maior do que perto. Você fica vulnerável quando você estiver mirando, caso seja incapaz de manter sua mira, você perde seu benefício. Mover-se é uma ação de movimento normal. Preparar, você pode preparar uma ação para caso alguma coisa aconteça. Quebrar, você pode atacar um objeto. -5, caso seja um objeto segurado, pequeno. E aí o teste bem sucedido que você causa dano no objeto, vê como nas regras de danificar o objeto. Rastejar, você se move com uma velocidade metade da sua velocidade normal, que é a velocidade de -1. Recuperar, você pode usar o turno inteiro para recuperar um pouco e recuperar o fogo e reunir um pouco sua energia. Quando você recuperar, você pode remover um nível mais alto de dano ou de fadiga. Por outro lado, em vez de remover um nível de dano de fadiga, você pode escolher realizar um outro teste de salvamento. Ok? Você pode recuperar uma vez por conflito apenas. Quando recuperar, aqui, soltar um item é normal. E agora vamos para manobras de combate. São manobras especiais que você pode utilizar no seu ataque. Acurado, você recebe -2 no ataque e +2 no bônus de ataque, -2 no efeito e +2 no bônus de ataque. Lembrando que todas essas manobras especiais, elas podem ser melhoradas com vantagens. Então se você tiver ataque poderoso, ataque acurado, etc, você ganha um bônus de +5 ao invés do bônus de +2. Um ataque em equipe, só um momento, gente. Tava um pouco de barulho aqui, agora continuando. Ataque em equipe é o seguinte. Todo mundo atrasa o ataque para fazer o ataque ao mesmo tempo, pelo cara mais lento do grupo. Ou todos quiserem fazer o ataque. E aí todo mundo faz o teste de ataque normal. Os graus de sucesso normais de ataque. E para 1 grau concede +2 de bônus no efeito e 3 ou mais concedem +5. Então vamos supor que 3 caras estão atacando um alvo. Esses 3 caras, o primeiro ele consegue 2 graus de sucesso, o segundo consegue mais 1 grau de sucesso, os dois juntos conseguem 3 ou mais graus, então eles vão dar um bônus de +5 no efeito do atacante principal. É meio confuso, basicamente é como se fosse multi-ataque. Basicamente é multi-ataque, isso aí. Ataque defensivo, você recebe -2 no ataque, soma +2 na defesa. Ataque final, caso o alvo esteja em defesa e dentro de um ataque perto, você faz um teste contra CD10 do seu ataque, caso você queira fazer o teste de ataque. De forma geral, você pode escolher fazer um ataque automático ou fazer um teste de ataque. No ataque automático, você acerta automaticamente, causa dano automaticamente. Num teste de ataque, você faz um teste contra dificuldade 10. Caso seja bem sucedido, funciona como se fosse um ataque crítico. Você causa um ataque crítico no cara. Ataque imprudente, você tem -2 nas suas defesas ativas e +2 no valor de ataque, no seu bônus de ataque. Ataque surpresa, os caras não agem quando estiverem surpreendidos no turno de surpresa. Ataque poderoso, você tem -2 no ataque e +2 no efeito. Desmoralizar, você pode fazer uma ação padrão e minar a confiança do cara fazendo um teste de intimidação. Caso seja bem sucedido, o cara recebe -2 nos testes até o fim da próxima rodada. Com 4 ou mais graus de sucesso, o cara recebe -5. Um encontrão, você causa dano igual à sua velocidade no cara. A graduação de dano do seu ataque é igual à sua graduação de movimento, ou à sua graduação de dano normal com bônus de +1. Ferimentos duradouros, isso é uma regra interessante, que o Mutantes Malfeitores ele não descreve normalmente dano.
o dano é uma coisa mais descritiva. Porém, caso você queira representar danos duradouros, você pode causar uma complicação no alvo, dizer que o cara está com um dano permanente que ele tem que se livrar ao longo das sessões. Morte também é uma coisa rara. Como é que se derrota um oponente mutantes malfeitores? Você causa incapacitado nele com dano, ou você causa uma aflição incapacitante. Porém, poderes de cura e regeneração permitem que o cara se recupere muito rápido desses problemas. Então, morte é uma coisa muito rara em mutantes malfeitores. Existe uma regra alternativa no manual do defensor, do malfeitor, que diz que você pode causar efeitos mais permanentes no cara. Com um teste, um salvamento que falha com 4 graus, o cara ele vai receber um efeito maior, e caso ele falhe por 5 graus, ele está moribundo, ele está morrendo. Então, tem essas questões que você pode colocar no seu jogo se você quiser. Aliás, com uma falha de 4 graus, ele está morrendo, moribundo, e com 5 graus é morte automática. Existem regras, eu posso falar isso num outro vídeo mais específico sobre realismo, dá para botar algumas regras realistas no Mutantes Malfeitores, mas, de forma geral, morte e incapacitação é algo deixado à narração do jogo, para o mestre determinar. Ok? Aqui nós temos a ação de fintar, que você pode fazer também. Finta uma enganação, você faz um teste de enganação contra o alvo. Caso você supere a enganação e intuição do alvo, ele vai estar vulnerável contra seu próximo ataque até o fim do seu próximo turno. Isso é fintar. Recuperação, de forma geral, seres vivos recuperam uma condição de dano por minuto de descanso, começando pela pior condição. Objetos não recuperam normalmente, efeitos de cura e regeneração aceleram esse processo. Então, é basicamente isso, galera. Danos, para você descrever danos mais permanentes, você tem que colocar uma complicação no personagem. Porque os machucados e incapacitação representam coisas menores, que o cara pode se recuperar naturalmente e normalmente. No próximo vídeo iremos falar sobre Mestrando, o último capítulo de Mutantes e Malfeitores. Então, como sempre, se você gostou, entre no grupo do Facebook, entre na comunidade do Discord, no grupo do Discord, no servidor do Discord. Aqui foi a Gaia, até a próxima, pessoal. Falou!